Olá, meus amigos, em virtude aí desse recorde aí de usuários cadastrados no canal, eu resolvi fazer um novo vídeo aqui, fugindo um pouco das aulas que estão consumindo bastante do meu tempo, né? As aulas de análise econômica de projetos que vocês podem encontrar. Mas, obviamente, tem muita gente que acessa o meu canal perguntando algumas opiniões sobre economia, sobre política. Eu vou tentar trazer, então, vou tentar dialogar com alguns vídeos que eu já tinha feito anteriormente e trazer o tema principal, que é a discussão sobre o que a economia nos oferece para o futuro, né? O que você tem de observação que a gente já consegue falar com um certo grau de fluidez e boa acuracidade nas nossas previsões. Então fica aqui comigo, assiste até o final, se você gostar, compartilhe, e é isso, galera, um grande abraço. Então, tema principal, né? Quais são as oportunidades que a economia nos oferece nos dias atuais, né? Será que a economia ela vai trazer algum resultado potencialmente produtivo para quem está tomando a decisão? Quais são os riscos? O que ele encontra pela frente em termos de resultados que podem ser majorados, ou seja, você ter um bom resultado frente a um cenário como esse que se desenha atualmente, né? A principal discussão hoje é em cima da política monetária. Pouca gente discute sobre isso, mas a política monetária tem sido de fato uma válvula de escape do governo, né? Porque ela tem se mostrado bastante diferente do que a gente observava nos tempos passados, onde a política monetária ela contribuía para o ciclo da crise. Isso quer dizer que quando a economia ia mal, a política monetária tinha que fazer um aperto monetário para evitar com que outras questões, principalmente a desvalorização cambial, afetasse as decisões dos agentes e essas decisões, por exemplo, gerassem um pico inflacionário que pioraria ainda mais o controle da crise. O que aconteceu? A gente observou que o dólar desvalorizou absurdamente de R$ 3,70 para quase R$ 6, ou seja, uma desvalorização de quase 50% nessa relação real-dólar. E a economia parece que se adequou, só parece, né? Porque a despeito dessa desvalorização, a inflação estava sob controle, só que sempre olhando no retrovisor. Quando a gente olha para frente, essa inflação obviamente saiu do controle e uma das causas não são os juros baixos. A principal causa dessa desvalorização do real é exatamente o ambiente que o Brasil celebra para os seus negócios, né? Então, quem quer fazer negócio com o Brasil entende que existe uma variável política muito importante nas decisões e isso gera um risco de negócio absurdo. Então, essa história de ficar querendo copiar ou mimicar uma política trumpista, que de fato é muito ruim para os negócios, porque o ideal é que o efeito da política seja nulo, o que deve nortear os negócios são as boas decisões econômicas, deixa os agentes um pouco apreensivos e, ao mesmo tempo, você tem um cenário aí de aprofundamento da crise da Covid-19 que se avizinha aí com uma segunda onda. Então, esse avizinhamento da crise deixa os mercados ainda mais reticentes e a gente pode esperar uma nova onda de desvalorização do real, que hoje está mais ou menos cotada a 5,60, provavelmente vai bater de novo os R$ 6, infelizmente, ainda mais quando você fala de uma nova onda de risco, que é o risco eleitoral provocado pela sucessão ou não na eleição presidencial americana. Então vocês fiquem atentos nessa primeira discussão. A segunda discussão que eu queria trazer, o risco inflacionário. Então o risco inflacionário que está acontecendo de uma forma bem importante, ele não está sendo de fato atento ao olhar do investidor comum ou da população comum, porque ela fica monitorando alguns preços, tipo o preço do arroz, o preço do leite, o preço da carne, mas ela não consegue olhar o cenário macro como um todo. E aí o que a gente observa? O próprio Banco Central já mostra que essa política monetária baixa de 2%, uma política que não vai ser mantida lá na frente. Já em 2021, já tem um cenário de retomada da volta
da subida da Selic para patamares acima de 3,5%, inclusive em 2024, chegando ao patamar de 6,5% ou 6% de taxa de juros anual. Em termos de basis points, a gente está falando de um aumento de quase 400 basis points, mas em termos percentuais a gente está falando da taxa duplicar. Isso quer dizer que todo aquele cenário mantido para investimentos de alta maturação que depende de juros bem controlados vai ficando cada vez mais arriscado. Isso faz com que ninguém queira investir no Brasil nesse momento, ninguém queira desembolsar nada, e ao mesmo tempo, o que você teve de política fiscal, né, política lá na ponta para tentar segurar esse risco, para tentar manter a economia nos trilhos? Vamos acompanhar um vídeo que eu falei recentemente sobre esse tema e o porquê que eu acho que a inflação vai chegar e vai chegar com força. A Covid simplesmente destruiu os fundamentos da economia brasileira. E aí nós temos alguns setores de serviços que são tecnologicamente intensivos, mas que basicamente estão sempre no lado financeiro da coisa. E o setor financeiro não produz, ele aloca eficientemente recursos. Só que estão se colocando muitos recursos para serem alocados. O setor financeiro, e no meio de uma crise, ele é totalmente procíclico, ou seja, ele segura esses recursos, ele não coloca na economia porque ele tem medo, principalmente porque, do outro lado, houve um afrouxamento monetário que permitiu ao setor financeiro garantir seus recursos a quase custo zero. Então, assim, esqueçam, o setor financeiro não vai resolver o problema do Brasil. Aí se pensou, não, vamos pensar no consumo das famílias, puta que pariu. Se você não produz e consome, você está vivendo um fenômeno de ilusão monetária. Você acha que está mais rico, te dou um dinheirinho, mas você não produziu nada. Você não produziu e o seu vizinho não produziu. O que vai acontecer com o resto que lhe sobrou? O preço vai subir. Após essa minha fala, né, de que a inflação vai de fato continuar aumentando e cada vez mais, às vezes ultrapassando os 2 dígitos, não há como você se apegar àquela conversa de que a culpa da inflação é a política do fica em casa. Vários países promoveram essa política e, como a gente pode observar aqui do lado, nós temos aí uma projeção da revista The Economist para o crescimento das economias durante esse período de 2020. Segundo a revista The Economist, apenas o Paraguai, durante toda a economia sul-americana, irá crescer próximo à média mundial, que ficou meio que na estabilidade, em termos de 0%. Então, assim, a economia mundial não vai crescer em 2020, como era esperado, mas alguns países irão rebocar esse crescimento, como a China, Uganda, Egito, enquanto outras economias irão sofrer muito. Um exemplo é a economia norte-americana, que de fato irá crescer acima do Canadá e do México, mas ao mesmo tempo também irá crescer muito abaixo da média mundial. O pior resultado possível entre o valor previsto e o valor real é o que parece ser a da Venezuela. Então o Brasil, ele fica o tempo todo, a política brasileira, né, na figura do presidente, fica o tempo todo jogando essa discussão ideológica, né, vai para a Venezuela, mas o Paraguai, país vizinho, fez o seu lockdown, está fazendo uma política bem acertada, tem uma moeda estável relativamente, quando você compara principalmente a moeda brasileira, que se desvalorizou mais que a moeda da Argentina, e o Paraguai vai crescer muito acima da média dos outros países, ou seja, existe aí uma discussão importante, né? E quem fez essa simulação foi o FMI. Então existe uma simulação importante para o que foi previsto, para o que foi realizado agora para o mês de outubro. Então é isso, os cenários são péssimos e uma dica que eu dou para vocês é que tente aproveitar esse momento de juros baixos para fazer investimentos de longo prazo. Um exemplo poderia ser o financiamento de um imóvel ou aquisição de um bem de investimento que te trouxesse aí um retorno importante, porque os juros nunca estiveram e nunca estarão tão baixos na história recente do Brasil, tanto para trás quanto para frente. É isso, um abraço a todos, quem gostar, por favor, compartilhe.